Glória a Deus. Eu te ensinar a ser pentecostal. Quando um crente dá glória a Deus, o outro responde dizendo aleluia. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Você sabia, só estava te lembrando. Ele pediu para avisar que nós temos alguns lugares aqui nessa lateral aqui, ó. Então, os irmãos que estão de pé estavam orando, Senhor, minha coluna, minha varize, Jesus, a poder no teu... Aqui, ó. Ó como é que Deus respondeu rápido tua oração. Tá bom? Nessa lateral aqui, ó. Tem alguns lugares. Gente, aonde tiver lugar aí, levanta a mão pra galera ver. Ah lá, aqui, ó, aqui, gente, aqui, ó. Bora, menina. Vem, meu irmão, fica com vergonha, não. Peleja, fica em pé. Eu vou pregar 4 horas, fica ali, ó. Eu tô brincando, jamais. Calma, pastor Edilton. Ele já fez ali igual mesmo. Não vai, não. Aqui, tá, gente? Tem lugar aqui, ó. Pode chegar, a gente tá dando liberdade, abriu pra andar. Não fica sem graça, sem jeito, não, viu? Pode vir andando por aqui, tá? Eu ia até cantar um hino, fazer um prelúdio pra você. Só não vou fazer porque não quero deixar sem graça irmão Eduardo e irmã Silvana. Porque, ó, se eu cantar aqui... Misericórdia! Quero aproveitar, junto com a igreja, glorificar a Deus pela vida desse casal, gente. Meu... Não, vai. Aplauda o Senhor, glorifique, exalte. Irmão Eduardo, irmã Silvana, Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou muito feliz de poder participar hoje desse culto e ser conduzida em adoração através da vida de vocês. Meu Deus do céu. Nosso Deus. Não dá para falar mesmo não. Tinha hora que eu catucava a Manu ali do meu lado. O que é isso? A Sil, ela canta de um jeito que ela faz parecer que é fácil. Você acha que vai sair daqui e vai fazer o que ela faz. Porque ela canta assim, rindo, ó. Diafragma tá aqui, ela tá, ó. Maravilhosa. E o irmão Eduardo também canta muito. E tão cheio de graça. Perfeitos. Deus abençoe. Pra gente é uma honra ter vocês hoje aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Dilton, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amo vocês, viu? Glória a Deus. Eu não tenho uma memória de um culto de quinta-feira fora tuas férias que eu não te vejo aqui. Sempre me ajudando, me instruindo, me abençoando. Muito obrigado por tudo, viu? Deus abençoe sua vida. Meu pastor, pastor Silas, Deus abençoe sua vida. Obrigada pela honra, pela confiança. Pastor Elisete! Onde quer que a senhora esteja. Ó, a senhora viu? Os homens estão fazendo costela aí depois do culto. Eu senti algo, mas alguém sentiu aí das mulheres? Um algo aí, hein? Ó, faz a comida que o povo vem, vai ser um negócio forte. Tremendo. Deus abençoe. Pastor Silas Filho, pastora Raquel Malafaia, queridos do coração, Deus abençoe. Igreja Viva de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Quem veio de perto aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem galera aí da comunidade do Sapo, grita aleluia. Isso, não fica com vergonha não, e pode parando. Quem veio do complexo, diga glória a Deus. É, irmão, morava ali em Olaria, na frente do complexo. Glória a Deus. Da onde? É. Alguém aqui conhece o Clube do 18? Olaria tá aqui? Penha veio? Cruzeiro, tá aí? Aleluia! Respeita os irmãos. Eu vim no carro, irmão, mas eu fui olhando e vendo o povo rapaz no ônibus. Eu entendi, eu me lembrei a literalidade do estreito. Mas você chegou, eu quero que você olhe para alguém aí agora e diga assim, você está no lugar certo. Na hora certa. Fazendo a coisa certa. Anime ele, diga, por causa disto. Diga para ele, por isso. Até o que era para dar errado vai dar certo. Você foi muito assertivo hoje. Você está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, irmão. Confia no Senhor. Aleluia. Não é sempre que nós temos essa oportunidade de sermos tão assertivos assim, sabia? Quantas vezes você tem a chance de ter 100% de certeza de estar na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa?
Mas você está aqui agora, isso se chama alinhamento. O tempo de Deus será atraído ao tempo da sua vida. É noite de encaixe, é noite de resposta. Não, você não me ouviu, vou falar de novo. Reaja diante dessa palavra. É noite de alinhamento, é tempo de encaixe, é noite de resposta. Oh, glória a Jesus! Aleluia, aleluia, amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Glória a Deus. Queridos, quando o culto terminar, o Senhor me confiou uma loja e ela está com um stand móvel disponível hoje aí, ó. Depois que o culto terminar, na saída do estacionamento para o lado de cá, tá bom? Todas as portas serão lacradas e você será obrigado a sair. Mentira, brincadeira. Mas para quem desejar, para quem não, Camila, não gosta de frete, pronto, chegou hoje aí na porta. É só pegar e levar, tá bom? Quem conhece aí o nosso trabalho sabe com o que nós estamos comprometidos e que toda a nossa motivação compreende ser bênção no campo missionário nos últimos 6 anos, ativamente e monetariamente no Brasil. Norte, Nordeste, extremo norte do nosso país e sertão da Bahia. Tá bom? É onde estão alguns dos projetos de base que o Senhor nos confiou, o cuidado e o carinho de tê-los perto, tá bom? Tem o queridinho delas, eu amo, porque eu venho na quinta-feira da Vitória, eu nem precisava dele aqui, já tem gente que... O som, eu também senti que foi embora, mas não falei nada para não parecer perseguição. Porque pregador sofre com essas coisas, mas estão falando... Aí, voltou, não voltou? Voltou. Ouviram tudo que eu falei? Amém. Enfim, nós cooperamos com a obra missionária e todas as vezes que você adquire, você entra com a gente no campo, tá bom? O queridinho delas, né, eu gosto porque todas as vezes que eu venho aqui na igreja, sempre tem alguém usando esse vestido, ele é muito versátil. Então tá aqui, ó, já tô vendo uma ali, tubinho básico do leão. Você já sabe qual é o esquema, colocou um tênisinho, derruba 10 anos em qualquer idade. Esse vestido é uma bênção. E tem a jardineira jeans, que hoje eu tô fazendo um negócio que eu nunca fiz em lugar nenhum. Quem hoje desejar adquirir a jardineira jeans, vai poder escolher uma regata que a gente tem lá. Não é a Foco até o fim, é uma outra regata para já levar o pacote junto, tá bom? Tipo assim, adquiriu a jardineira, já vai poder levar uma regatinha que a gente tem de brinde. Nunca fiz isso, estou fazendo hoje aqui. Pra quê? Pra garantir que tu vai botar uma blusa por baixo desse negócio aqui. E ficar bonita pra glória de Deus. Foco até o fim. Nossa regata que carrega aí um propósito, né? Quem conhece aí o treinamento Chamados à Excelência sabe que essa é uma das nossas bandeiras. Isso aqui é pra quem, Camila? Pra quem, assim como eu, luta contra a procrastinação todo dia quando levanta. Luta, meu Deus. Então, meu filho, se é um lutador como eu, tá aqui. E por fim, eu sempre falo do Spurgeon devocional, mas hoje eu trouxe uma pérola que eu tenho conhecido esses dias. Lendo os Salmos com Charles Spurgeon. São só salmos, 150 reflexões, onde, baseado nos devocionais que ele apresentou, se apresentam também os desafios diários para você se encaixar na palavra de Deus. É o melhor estreito devocional que você pode fazer na sua vida, tá bom? Vai estar disponível lá. Já comigo, eu estou treinando, agora eu estou forte. Agora eu estou... Tem esse aqui que eu estou usando também, 1 Coríntios 13. Isso aqui que vocês estão lendo não está rasgado de coisa não, tá? Está tudo escrito aqui, a palavra de Deus de 1 Coríntios capítulo 13. Tá bom? Então é vestido da palavra, literalmente. João, capítulo de número 11. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler alguns versículos salteados da palavra de Deus a partir do verso 3. Ok? Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a sua irmã, e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois ele disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. E disseram os discípulos: Rabi,
Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Verso 20. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. E disse Jesus: teu irmão ressuscitará. E respondeu Marta: eu sei, naquele grande dia, o dia da ressurreição, no último dia. E disse Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê nisto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E você diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, vou te pedir para liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, tá bom? Quando eu disser 3, você vai dizer assim: olha, já decidiu. Porque a primeira leitura do verso 11, que nós fizemos aqui no capítulo 11, ela na verdade expressa a decisão que Jesus já tomou muito antes de chegar em Betânia. Jesus, ele já havia decidido. Quando os discípulos demonstraram indisposição em querer retornar, haja vista a forma como eles saíram da última vez que passaram por lá, porque já havia sido noticiado em todas as sinagogas que quem o seguisse e dissesse, proferisse as palavras dizendo, reconhecendo que ele era o Cristo, seria expulso das sinagogas e viveria todo tipo de rechaço daquela época. Então os discípulos não queriam voltar, mas na primeira indisposição dos discípulos, diante da disposição de Jesus de voltar para a aldeia de Betânia, fazer o caminho que tinha que fazer, para poder ressuscitar Lázaro dentre os mortos, não impediu essa disposição de Jesus. Por quê? Porque ele já havia decidido. Quando Jesus toma uma decisão, está decidido. Eu estava ali sentada e o Espírito Santo falando comigo: lembre ao meu povo que eu tomo decisões. E quem é que pode embaraçar uma decisão do Filho de Deus, gente? Quem é que pode entrar no caminho de uma decisão que o Filho de Deus tomou? Eu me lembro quando Pedro, tentando dissuadi-lo da ideia da crucificação, usando da intimidade, da amizade que ele tinha, pensando como é que você vai entregar o próprio corpo, passar por tamanho sacrifício. Quando Jesus expõe para eles o sacrifício do Calvário, Jesus na hora vai separar a intimidade do absurdo que Pedro está colocando, porque naquele momento não é ele que está falando, mas é Satanás na sua boca. Quando Jesus vai trazendo ali a decisão, completa bem isso aí para mim, quando Jesus vai trazendo ali para os seus discípulos a sua... Isso aqui foi uma decisão. Jesus não veio obrigado ao mundo. Jesus também não veio corresponder a uma necessidade. Ah, tá bom, eu vou porque eu preciso. Não! Gente, isso aqui foi uma decisão. Ele mesmo disse, já crucificado, ele disse: a minha vida ninguém toma, a minha vida eu entrego, eu dou. A voluntariedade aqui, por que a voluntariedade? Porque ele foi debaixo de uma decisão. Decisão de obedecer ao Pai, decisão de abdicar do trono e de todo o auge da sua glória. E eu me lembro quando Pedro, tentando dissuadi-lo dessa ideia, quando ele colocou isso para os seus discípulos, dizendo: Senhor, não faça isso contigo mesmo. E o que Jesus lhe disse? Para trás de mim, Satanás.
para trás de mim. O que ele está dizendo? Já tomei esta decisão. E Jesus trouxe gente hoje aqui para dizer, palavras que eu já liberei sobre a tua vida, não foram palavras ao vento, foram decisões que eu já tomei sobre você e compartilhei com você. E a pergunta é, como você tem se comportado diante dela? Como discípulos que por medo, seja da trajetória que vão ter que fazer para viver o cumprimento da decisão de Jesus, ou seja, por necessidade de não querer viver a renúncia do caminho, vão tentar dissuadi-lo dessa ideia. Jesus está dizendo, a palavra está sobre ti. Toda esta palavra que é liberada sobre a vida daquele que crê, a sua fé, como um imã, atrai o cumprimento dessa palavra e automaticamente o cumprimento dessas promessas. E o que Deus está dizendo para mim e para você hoje nessa quinta-feira é, qual tem sido o seu comportamento diante das decisões que eu já tomei e compartilhei com você? Você tem se comportado como alguém que já tem uma palavra? Você tem se comportado como alguém que está andando debaixo de uma promessa? Você tem se comportado como alguém que corrobora com a vontade de Cristo, com a vontade de Deus? Você está andando pareado, lado a lado, ombro a ombro com a palavra que Deus te entregou? Ou de maneira covarde e desanimada, você age como se não fosse alvo do cumprimento da palavra que Deus liberou e da decisão que Ele já tomou acerca da tua casa? É para nós refletirmos nesta noite sobre esta palavra. Há 3 reflexões aqui que eu quero apresentar nesta noite para cada um de nós aqui. E a primeira delas é porque eu preciso que você assente isso na sua ideia. O que, Camila? Jesus já tomou decisões ao nosso respeito. E Ele já tomou decisões ao respeito de si próprio, de como, em nós, por nós ou através de nós, decidiu glorificar o seu nome. Então você precisa assentar essa ideia. No 3, você vai responder como alguém que também está decidido a concordar com toda a decisão de Cristo ao seu respeito. E você vai dizer, está decidido. Quem entendeu, diga amém. Se ajeita, postura nessa cadeira, semblante de quem tem poder para tomar decisão. É 1, você vai dizer, está decidido, mas é com vontade, viu? É 2, se quiser, bata no chão e entendeu? 2,5, está decidido. 3, diga! Está decidido, concorde com Ele, ande com Ele, faça o trajeto com Ele, aceite a vontade dEle, a palavra dEle. Tudo que Ele liberou sobre a nossa vida é bom, sua vontade é perfeita, ela é agradável. Oh, aleluia! Aleluia! Jesus já havia tomado essa decisão. Preste atenção, Ele não estava contando com a fé de Maria para provocar a ressurreição de seu irmão Lázaro. Ele não estava contando com o ânimo de Marta para ressuscitar Lázaro dentre os mortos, mesmo depois de 4 dias. Jesus também não estava contando com a animosidade dos discípulos. Eu quero deixar isso claro pela 3ª vez nessa noite. Jesus, quando anunciou aos seus discípulos, dizendo assim, olha, Lázaro dorme. Ele, na verdade, estava falando... Dorme, não porque de fato Lázaro dormia, ok? Eu não quero que você tenha dúvida quanto a isso. Lázaro estava morto. Mas ele vai falar isso porque para ele despertar alguém ou trazer à vida alguém que está morto é tão simples quanto despertar alguém que estava no seu sono. Então era uma forma deles compreenderem o que para a humanidade seria extremamente complexo, para ele seria simples. Para ele não seria difícil. Uma das provas do que a gente está colocando ali é a mesma, aqui, é a mesma forma como ele se comporta diante da filha de Jairo. Quando ali o Senhor vai até a casa de Jairo, Marcos capítulo 5. E ele entra na casa daquela menina. Antes de ressuscitar, ele diz isso para os seus discípulos. A menina não está morta, a menina apenas... Era um jeito dele dizer, o estágio que ela está agora... Não importa de morte ou de profundidade de sono, eu vou despertá-la. O que ele está dizendo? Ela está numa área onde eu tenho poder para trafegá-la e trazê-la de volta, como se ela estivesse apenas dormindo. Então preste atenção, quando Jesus começa a dizer aos seus discípulos, visto que o recado, o bilhete de Marta, chegou em suas mãos, quando na verdade Lázaro não estava morto, você leu comigo, quando ele ainda estava enfermo. Quando Marta percebeu que a coisa estava se complicando,
ela fez um bilhete e mandou entregar para Jesus. Isso revela o nível de intimidade que a casa de Marta, Maria e Lázaro tinham com o Senhor. Não tem, irmão, telefone. Carta não chega tão rápido assim, não. Isso aqui é intimidade, é saber aonde a pessoa vai estar, porque ela não foi para lá sem te avisar. Então veja, essa casa desfruta de uma intimidade muito grande com Jesus. Intimidade mesmo, afinidade pessoal. Essa é uma das poucas casas que se há registrado no texto sagrado que Jesus voltava não por necessidade, mas por prazer, por comunhão. Tanto é que até o João, que parece que cativa o amor de Jesus só para ele, quando ele diz o tempo todo o discípulo a qual Jesus amava, o discípulo a qual Jesus amava, pense num cara de identidade resolvida. Porque essa manifestação, essa fala só aparece em um livro e é o que ele escreveu. Não aparece em nenhum outro. E até ele revela essa intimidade. E ele diz, ora, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E esse amor aqui fala sobre afinidade, comunhão, amizade. Gente que eu escolho estar, não gente que eu devo estar. Então havia uma intimidade muito grande. Baseado nisso, Marta manda um recado quando Lázaro ainda estava enfermo. E esse recado chega. Esse recado chega, e quando chega, Jesus deixa claro dizendo que não vai de propósito. E ele diz, olha, eu glorifico o meu Pai que está no céu, de que eu não vim quando foi esperado. E ele fez isso de propósito, para que o nome dele fosse glorificado. Logo depois que Jesus faz a oração ao Pai e ressuscita Lázaro, assim que ele chega na cidade, e Maria começa a chorar, e Marta copiosamente, a primeira coisa daqueles que seguem Marta e Maria, quando vem aquele contato, depois da chegada de Jesus em Betânia, é dizer assim, poxa, eles eram tão amigos, não podia esse que abriu os olhos do cego curar o seu amigo, curar Lázaro? Eles já estavam esperando uma esfera de milagre, só que justamente por eles estarem numa expectativa de que Jesus iria fazer um milagre de cura, Jesus vai elevar o nível dessa expectativa, como? Não atendendo a primeira expectativa. E aí, se eu fosse você no meio da prova que tu está vivendo, eu já estava dando glória quando você percebe que na medida da sua fé, você levanta algumas réguas de expectativa. Você coloca diante de Deus algumas coisas, alguns prazos, alguns meses, algumas metas. E você diz, tal dia vou realizar tal coisa, tal mês vou ter tanto na conta, tal estação vou conseguir tal coisa. Em fevereiro vai ser assim. Tem gente aqui que está com meta que parece demanda atrasada de dezembro. Colocou na campanha, fez a lista, orou, jejuou. Não faltou fé. E é por isso que Deus está dizendo, também não vai faltar milagre, mas eu não cheguei no teu prazo e não estou fazendo no teu tempo, assim diz o Senhor. Não é para te castigar, é que eu estou transicionando a nossa relação para um novo nível de realização. Você vai para um novo nível de milagre. Oh meu Deus, catuca duas pessoas aí, diga isso para ela. Você vai para um novo nível de milagre, vai para um novo nível de milagre. Teu relacionamento com Jesus vai transicionar para um nível superior. Ele não está correspondendo determinadas expectativas para te castigar. Ele está dizendo, eu não fiz quando você pensou, para elevar o nível da sua fé, porque o que eu estou para fazer agora é muito maior do que tudo que você já me viu fazer antes, desde o dia em que você me conheceu. Levanta essa mão, joga para o alto e comece a dizer para ele, eu estou pronto. Pode elevar o padrão, pode elevar a régua. As expectativas anteriores também já não me promovem mais. Então faz o teu querer, faz a tua vontade, irmão. Eu estou vendo claramente, Deus está dizendo, e eu repito, eu não estou te castigando, eu estou elevando a tua régua, eu estou elevando a tua régua. E ele vai dizer, parafraseando, não cheguei de propósito. Ele vai glorificar, irmãos, ele vai glorificar. Eu disse que ele vai glorificar. Ele diz, eu quero glorificar o meu Deus. Eu dou graças a Deus. Só vou chamar quem já começou a subir um pouquinho a medida da fé para fazer isso agora. O que, Camila? Comece a glorificar a Deus pelo que não aconteceu ainda. Vai, meu filho, vai, aumenta a medida da fé.
Glorifica a Deus pela porta que ainda não abriu, porque você queria aquela, mas para o que Deus te separou, um cargo vai ser criado. Glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus por coisas que os médicos ainda não descobriram em você, porque a partir de você, Deus vai fazer coisas que nunca fez naquele hospital. Glorifique, glorifique a Deus, porque aquele empréstimo não saiu, mesmo você tendo renda fixa comprovada, porque Deus está dizendo, o que você espera não vai vir do banco, vai vir da minha mão, e você saberá que eu sou o Senhor e não mudo. Glorifique a Deus aí, eleva o padrão da régua e dá graças por aquilo que ainda não aconteceu. Tem alguém aqui que pode aumentar a expectativa? Tem alguém aqui que pode dizer para Jesus, Jesus pode me botar no próximo nível, porque o que eu esperava, já não me espero mais, mas se tu pisar na minha Betânia, aquilo que não aconteceu, não vai me impedir de ver o que o Senhor vai fazer agora. Pega a mão desse crente suada, pega sem frescura, agarra na mão de alguém aí agora. Deixa essa pessoa perceber que ela não veio para um evento, não. Ela está num ambiente profético, onde palavra vira decreto. Deixa ela perceber que ela se assentou ao lado de um profeta, agora apertando a mão dela. Diga assim para ela: eleva tua fé. Diga para ela, pregue e diga: não foi para te castigar, foi para aumentar. Ele está aumentando o teu nível de fé, tua proporção, tua bênção, teu milagre, teu relacionamento, tua intimidade. Magdiel, me ajuda a terminar aqui, irmão. Vem vindo comigo. Oh, meu Deus do céu. É impressão minha ou eu vi uma moça na bateria hoje quando eu cheguei? Ela tá aí? Vem cá, menina. Eu tô tão alegre de ver uma menina na bateria. Era meu sonho, vou me realizar agora em você. Vem, minha filha, vai ser assim. Quando tu vê que eu fiquei doida, tu fica doida comigo. A gente até se parece, eu tô vendo aqui, ó. Vai lá, vai. Não foi para te castigar, Deus está curando a alma de alguém aqui hoje. Ah, Senhor, tu tá igual Marta. Se tu estivesse aqui. Aí vem Maria, se tu estivesse aqui. Então, primeira verdade, já está decidido. Lembra que eu falei da menina, da filha do Jairo? Foi a mesma coisa. Só que ali em Marcos 5, a gente fala pouco de Jairo e muito da mulher do fluxo de sangue. Sim? Por quê? Porque essa mulher, ela entrou no meio da caminhada que estava levando Jesus para a casa de... E ela rouba tanta cena pelo nível de fé. Aquela mulher, ela é... ela me irrita. Ela é muito top. Ela é demais. Ela pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. Detalhe. Pode olhar o texto, ela não pediu, foi lá e tomou. Eu digo, Deus, a gente paga preço, um monte, pá. E aí essa mulher vem, toma. Se o Senhor não chama, nem te agradece. O Senhor falou para mim, são vocês que gastam tempo espiritualizando o que eu já dei poder para executar. Segundo, são vocês que ficam pedindo para usar o que eu já dei para vocês, autonomia para acessar. Ela sabia disso. Tomou posse, fortão. Eita, até sair do texto, deixa eu voltar. Jesus está indo para o caminho da casa de Jairo. Lembra? Essa mulher chegou depois. Ela deu uma embaralhada positiva, ok? Mas ela deu uma embaralhada no meio. Completa para mim. Ela deu uma embaralhada no meio. Só que o start da saída de Jesus para onde ele estava foi pedido do clamor de Jairo. Mestre, eu te imploro que venhas em minha casa e que imponhas a mão sobre a minha filha, porque ela está enferma para a morte. Ela está muito doente. Aí Jesus diz, eu vou lá. Ele levanta, irmãos. E ele vai, destino à casa de Jairo. Completa aí para eu ver se você está ligado. Destino à casa de... Quando ele está indo para o caminho, no meio, essa mulher chega. Aquele alvoroço, quem me tocou e tal. Só que aí, nesse intermitente aí, tá aquela muvuca, Jesus falando com a mulher. Chegam os servos da casa de Jairo e dizem o que para Jesus? Perdão, para Jairo. Jairo, chega, não precisa mais incomodar o mestre. A tua filha está... Agora
veja, falaram isso no meio do caminho. O que você tem que entender é que depois que Jesus toma uma, não importa o que vai acontecer no meio. Prega para alguém aí e diga: não importa o que está acontecendo no meio, Jesus já sabia o que ia acontecer no meio, Jesus já sabia o que ia acontecer pertinho do fim. Ele está dizendo: eu não me levantei de onde eu me levantei, eu não te tirei de onde eu te tirei, eu não te salvei do modo que eu salvei, para você pensar que o que for acontecer no meio ou no fim vai atrapalhar a decisão que eu tomei. Eu não disse que eu ia salvar, não importa quantas caixas de cerveja ele está tomando, eu vou salvar. Eu não disse que eu ia tirar ele da boca de fumo, não interessa se ele é o aviãozinho ou o dono da boca, aquela vida é minha. Se apegue às decisões que Jesus tomou. Diga de novo: está decidido. Abre a boca: está decidido. Olha para alguém e diga: decidido. Não abra mão do que Jesus já decidiu para a tua casa. Aí o que Jesus falou para Jairo? Jairo, não temas, eleva essa régua. Jairo, não temas, mantenha a expectativa em alta. Estou traduzindo para a gente entender o contexto. Ele diz: Jairo, não temas, crê somente. O que ele está dizendo? Jairo, segura a fé. Quando as notícias ruins vierem no teu ouvido, irmão, segura a fé do lado de dentro. Quando a visão das coisas que estiverem acontecendo ao seu redor forem para te desanimar, ei, segura a fé do lado de dentro. Vou te dar uma chance agora de fazer isso. Como, Camila? Feche os teus olhos aí agora. Porque a fé não anda por vista. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. E você não veio hoje aqui ouvir A, B, C ou D. Você disse: Deus, eu estou indo lá porque eu sei que tu tens um plano. Tu já tomaste uma decisão acerca da minha casa. Fecha os teus olhos. Acerca da minha vida. Agora comece a reproduzir aí para a tua alma. Coloque ela no lugar de segurança. Onde? No Espírito. E diga: está decidido, está decidido, está decidido. A salvação dos meus entes queridos é uma decisão que Ele já tomou. A libertação da minha família é uma decisão que Ele já tomou. A realização de sonhos que um dia eu sonhei para glorificá-lo, Ele já tomou. Então assim diz o Senhor: não abra mão. Está decidido. O que aconteceu no meio e no fim não importava. Volta para João 11 para a gente encerrar. Quando ele chega na aldeia de Betânia, saiu, tomou uma decisão. A trajetória que ele ia fazer não importava. O desânimo dos discípulos não importavam. Por quê? Porque quando você tem intimidade com Jesus, Ele atravessa qualquer geografia. Irmão, não importa quem está, quem deixa de estar. Se a gente como igreja mantiver intimidade com o Senhor, Ele atravessa qualquer geografia. Qualquer geografia. Se uma mãe atravessa qualquer geografia para pegar um filho, se um pai atravessa qualquer trânsito acelerado para salvar um filho, Jesus está dizendo: quem vai se meter no meu caminho? Quem vai entrar? Ei, nem a nossa intimidade, nem a nossa, como é que eu vou dizer? Nossa dramatização ou vitimização, maximização da nossa dor, vai fazer Jesus mudar a jornada e o compasso que Ele decidiu. Veja, eles têm muita intimidade. Marta mandou o recado com antecedência, mas isso não fez com que ele chegasse na hora que Marta estava esperando. Ele deixou passar e ele fez de propósito. Irmão, diante de Deus, não é todo dia não, mas hoje Ele enche a minha boca e eu posso olhar para você de cabeça erguida, porque Ele está enchendo a minha boca. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Olhando para dentro da tua alma, e Ele está dizendo: foi de propósito que eu não fiz. Ah, mas eu sou tão íntimo de Deus. E Ele está dizendo: mais um propósito por eu ter feito de propósito. Para você não achar que a tua intimidade comigo determina a execução do meu método. Te amo, mas você não manda em mim, sou eu que mando em você.
te amo, mas seu jejum não me bota na parede. Te amo, mas se eu disser não, você não me obriga a dizer sim. E diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque Ele vê o que a gente não vê, sabe o que a gente não sabe. Ainda bem. Ainda bem. Quem já se viu numa situação aqui que depois que a situação foi resolvida, disse: menina, ainda bem que eu não consegui falar com fulano. Né? Meu Deus, pronto, mesma coisa. Quando ele chega na aldeia de Betânia, Marta vai recebê-lo. Marta é informada. Marta vai recebê-lo. Senhor, se tu estivesses aqui. Marta é uma mulher de fé, mas está usando sua fé para aplicar no que não pode ser mudado. O que? Passado. A única coisa que a sua fé não muda é o seu. Vou falar de novo, leva isso para a vida. A única coisa, Camila, a única coisa que a sua fé não muda é o seu. Nem o seu, nem o de ninguém. Fé não muda. E olha a conjugação verbal de Marta. Se tu estivesse, ou seja, eu queria que o Senhor estivesse aqui antes, ou seja, no... Marta perdeu um pouquinho da noção. Ela está pensando assim: agora? Você não diz diante do agora, agora? Não, você não entendeu. Você não diz diante daquele cujo codinome é já. Agora? Você não diz diante do eu sou. No eu fui. Você não diz diante do eu sou. Agora? Agora. Se tu estivesses... Agora vamos lá, já estava decidido que ia ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim ou não? Então por que não foi logo e perguntou? Onde o puseram? Meu irmão, pensa comigo. Você é a vida. Pensa comigo. Você é a vida. Você já andou mais de 15 estádios dizendo: vou ressuscitar. O cara está morto há 4 dias. E ele tem poder para dizer: Lázaro, vem para fora. Mas não. Vai primeiro procurar as irmãs. Vai falar primeiro com a família. Detalhe, desde lá de trás, vai primeiro convencer os discípulos. Jesus é de uma humildade que conflita a nossa cabeça. Se não precisa de nada e nem de ninguém, se a decisão já está tomada, para que gastar tempo me convencendo? Para que fazer questão da minha presença? Fazer campanha quinta-feira para quê? Vir para a igreja no domingo para quê? Não vem não, para tu ver se ele manda tirar a pedra. Precisava, mas não é sobre necessidade, não é sobre precisar. Não é sobre isso. Primeiro convence os discípulos, depois convence Marta. Aí se liga nisso aqui. Depois de conseguir convencer Marta, ele vê que Maria não está presente. Aí ele diz: cadê tua irmã? Eu vou buscá-la. Não falou nem onde estava. Eu vou lá pegar. Voltou. Quando Maria olha para Jesus, Marta já está convencida. E gente convencida sempre tenta convencer quem ainda não se convenceu. Então eu imagino Marta indo convencida para casa onde está a Maria chorando e dizendo: Maria, vem comigo, o mestre chama. E ele está quente, ele está quente. Maria, ele vai fazer alguma coisa, porque ele me disse: Lázaro está morto, mas ele vai ressurgir. Maria, vem. Mas não convence. Não convence. Ela chega e fala a mesma coisa que a irmã falou antes de estar convencida. Se tu estivesses aqui. Meu irmão, se Lázaro tivesse obituário, Marta e Maria mandavam escrever. Coloca aí, ausência de Jesus. Porque elas acham que a causa da morte é isso. Se tu estivesses aqui. Uma vez que não podia livrar, também não podia morrer. Então, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Lembra o que ele falou lá antes de sair? Lembra o que ele fala depois que chega? E eu me alegro. Irmão, não tem nada que irrita mais de você estar precisando de algo que só Jesus pode fazer. E você está chateado, triste, tentando manter a fé em alta. E ele dizendo: tu está triste? Eu estou alegre. Você está chateado? Eu estou feliz. Mas ele é tão incrível que ele faz tudo para convencê-las. Para quê? Para animar a sua fé. Por quê? Ele pode fazer sozinho porque ele já tomou uma.
E quando Jesus toma uma decisão, ele não depende da nossa concordância. Amém ou não amém? Gente, se ele disse, eu vou despertá-lo, não interessa quem ia acreditar ou não ia. Ele ia tirar o homem da tumba. Amém? Está resolvido isso? Amém? Mas ele não faz isso sem convencer primeiro esses amados. Não porque depende da fé deles. Mas é o que ele está dizendo é o seguinte. Eu não vou me alegrar sozinho. Vocês são minhas testemunhas. Senhor, se tu tem poder para salvar quem tu disse que ia salvar, por que tu salva logo? Porque eu amo ver você ter tempo de joelho comigo. Eu amo ver a forma como você me busca enquanto eu estou te convencendo do que eu vou fazer. Não foi sozinho. Primeiro convenceu Marta, depois convenceu Maria. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele chorou com ela e depois disse, diga, onde o puseram? Senhor, já cheira mal. Onde o puseram, a gente quer que ele faça. Mas depois que ele está decidido a fazer, a gente pensa se quer que ele faça mesmo. Estou mentindo, gente? Quando você sofre muito por uma coisa que você queria que Deus realizasse e não realizou, quando ele volta para realizar o que outrora você queria, ele confronta a tua expectativa. Porque você queria antes, não queria agora. Só que ele quer agora para a glória do nome dele. Aí você não quer mais tanto agora. E sabe o que isso deixa claro? Você nunca quis para a glória do nome dele. Porque quando é para a glória do nome dele, não importa se não foi ontem. O que importa é que na hora que ser, o nome dele será exaltado. Agora, Camila, como é que eu vou me alegrar se outrora a expectativa do que eu queria foi frustrada? Ele está dizendo, busca motivação em mim. Quando você entender que o meu nome vai ser glorificado, que a tua parentela vai querer saber quem eu sou, que a tua vizinhança vai buscar pelo meu nome, que eles vão querer orar onde você orou, ler a palavra que você leu, ouvir quem você ouviu, buscar como você buscou, aí é o meu nome que vai ser glorificado. Eu vou restaurar a alegria da expectativa que foi frustrada. Mais do que isso, eu vou corrigir. Levanta a mão porque Deus está mandando eu dizer isso aqui. Eu vou corrigir a expectativa da motivação que foi frustrada. Deus está falando comigo, assim como quando eu mandei Pedro voltar a mar alto, a rede era a mesma, o barco era o mesmo, o mar era o mesmo, mas a expectativa dele estava debaixo de uma palavra. Deus está dizendo, este ano de 2023, eu corrijo a tua expectativa. Você vai voltar a se alegrar no meu nome, você vai voltar a fazer para a glória do meu nome, vai pregar para eu ser adorado, vai orar para eu ser glorificado, vai cantar para eu ser exaltado. Glorifica meu nome, exalta o meu nome, que a expectativa volta, a fé volta, a motivação volta. Tirai a pedra, me leva lá, Marta. Vamos lá, Maria, onde o puseram já cheira mal, me leva lá. Deus está dizendo a alguém isso aqui hoje, me leva lá. Me leva lá no laudo daquele exame. Me leva lá. Ei, me leva lá. Rebaracando, remachandereva. Deus está me mostrando pessoas em lugares distantes. E você diz, o coração de fulano ninguém acessa. E Deus está dizendo, dobra teu joelho e me leva lá em oração. Me leva lá, me leva lá. Deus, aquela pessoa é viciada há muito tempo. Deus, os bichos estão comendo o que eu achava que era uma promessa. Os bichos estão comendo o que eu pensava que vinha de ti. Os bichos estão comendo. Rebacana samarrachai. Assim diz o Senhor, me leva lá. Porque quando eu chamar com a motivação certa, não tem bicho certo. Assim diz o Espírito a esta igreja, me leva lá naquele apartamento, me leva lá naquele, faça isso agora em oração, meu filho, não fica olhando para mim não, mostra para Jesus onde está o defunto, mostra para ele aonde está a crise, leva ele lá
nessa conta bancária, leva ele lá nessa UTI. Deus, eu estendo a minha mão agora. Cumpre o que tu disseste que faria quando me chamou ao ministério da palavra. Aonde houver uma internet ligada, um YouTube ligado agora, seja num hospital ou debaixo da ponte, eu levo agora o teu nome a este lugar. Levanta da cama, tira esse Lázaro de lá, cura esta enfermidade. Leva Deus está dizendo aqui para alguém, ó, me leva lá no teu leito, onde tu dorme com teu marido, me leva lá. Me mostra onde os bichos estão comendo a tua intimidade, a tua vida conjugal. Me leva lá, me leva lá, me leva lá e eu vou tomar minha decisão. Me leva lá e eu vou garantir a decisão que eu tomei. Ei, qual é o número do teu processo? Qual é o número do teu processo? Qual é o nome do juiz que está cuidando? Se você já sabe o nome do fórum, traz na tua boca agora. Deus está dizendo, me leva lá porque eu vou andar nessa pilha de papel. Me leva lá na promotoria, me leva lá na advocacia, me mostra, estão comendo o que? Estão tentando te... Jesus! Leva ele lá. Eu vou falar dentro de uma visão muito profética. Eu tomo muito cuidado com alegoria. Mas eu sei o que eu estou sentindo aqui. Você diz assim, Camila, eu perdi. Camila, eu perdi. Camila, eu perdi. Eu estou vendo feder o que um dia eu perfumei. Camila, eu perdi. Sua sensação é perda completa. Você diz, eu perdi. Aí eu tô imaginando aqui a cena. Infelizmente, num corpo em estado de putrefação, não importa onde ele foi sepultado, porque os primeiros bichos a comerem o corpo não vêm de fora, vem de dentro. Isso torna a putrefação e a comida inevitável. Então você não pode proteger, mesmo que você fique do lado do corpo. Quando Rispa protegeu os seus filhos das aves de rapina, ela fazia isso do lado de fora, mas dentro eles já estavam sendo comidos pelos próprios vermes que o nosso corpo carrega enquanto estamos com vida. Entenda, gente, eu estou falando mesmo dentro de uma linguagem mais técnica. Então, assim, são perdas inevitáveis. Aí eu imaginei essa cena agora. Algo tão sujo, comendo aquilo que a gente já cuidou, que a gente... E agora levando para o mundo espiritual, e é nisso que eu tomo cuidado. A sensação que você tem acerca de decisões e de coisas que você tinha por certa, por mais que não tenha acontecido no tempo que você queria, é que você perdeu para sempre. Só que hoje você está no lugar certo. Esse aqui era um desses dias. Na hora certa. Fazendo a coisa certa. Existem coisas que estão sendo tiradas de nós, pô. Esses bichos poderiam representar tantas coisas, ok? Cada um aí represente segundo a sua necessidade. E a gente pensa, como é que eu vou proteger? Acabou. E o Senhor disse, me mostra onde o puseram. E é por isso que o Espírito Santo, irmão, esse culto vai acabar. Mas o Espírito Santo vai continuar falando assim, quando você pensar naquilo que você achou que perdeu, ele vai continuar dizendo, me leva lá.
E eu não estou falando de uma sepultura física. Eu estou falando de um lugar espiritual que não tem tempo para Deus, aonde Ele acessa o que você quer. Tirai a pedra. Tiraram a pedra. Agora, Marta e Maria estão convencidas. E ele vai fazer uma oração que, na verdade, olha a oração. Ele diz assim: Pai, eu sei que sempre me ouves. Sempre me ouves aqui significa sempre me atende. Sempre me responde. Aí o texto vai abrir um parênteses e João vai dizer assim: mas ele falava assim para que os outros vissem que o Pai era com ele. E ali ele ora e glorifica. Veja como toda essa motivação é para a glória de Deus. Camila, por que está doendo tanto? E Deus está dizendo: porque por mais que no final das contas você seja a pessoa mais alegre pela vitória, Ele está dizendo: eu estou permitindo chegar nesse ponto, porque eu quero glorificar o meu nome. E quando Deus quer fazer um milagre desse, irmãos, Ele deixa as primeiras expectativas serem frustradas. Estou falando aqui agora, Deus está falando comigo, com mulheres e moças que estão dizendo assim: puxa, eu não casei, não quero casar mais. E o Senhor está dizendo: porque eu não queria festa de casamento, eu queria glorificar o meu nome. Por isso eu apertei teu processo. Entende? Lázaro chamou o seu nome. Gente, e o homem levou.